eu vou fazer um esquema aqui no quadro. Fique bem claro essa ideia do que é potência e do que é resistência, tá? Então, eu costumo usar aquele exemplo lá de uma caixa d'água. Então, quando eu tenho uma caixa d'água, eu tenho um volume que cabe dentro dessa caixa d'água e eu tenho uma saída de água, né? Uma torneira, vamos dizer assim, onde sai essa água. O quanto cabe de água na minha caixa d'água, isso reflete a resistência, né? Quanto tempo vai resistir a água ali, né? Vamos dizer assim, eu vou ter água por quanto tempo, tá? Então, quando eu falo de resistência, nesse meu exemplo, eu estou falando do conteúdo de água lá dentro da caixa d'água. Mas se eu quero ter água rápido, né? Eu preciso de água. E aí você abre uma torneirinha pequenininha lá ou uma torneira grande que sai muita água. Isso é a potência, né? Então a saída de água, isso é a taxa de saída de água aqui, é a potência desse sistema. Se eu consigo ter muita água de uma vez só ou não. Então percebam que independente do sistema ser, vamos botar aqui, ó, o sistema ser anaeróbio ou o sistema ser aeróbio, eu tenho esses conceitos de resistência e de potência nas duas situações de prover energia, né? Então, no sistema anaeróbio, eu tenho a situação aqui de potência do sistema anaeróbio. Isso é, a maior quantidade possível de energia ao mesmo tempo lá no sistema anaeróbio. Mas eu também tenho a resistência desse sistema. Quanto tempo que eu consigo gerar energia, né, da melhor forma possível ali, eu consigo resistir a essa, né, essa necessidade de energia, essa entrega de energia anaeróbica. Então tem a potência e a resistência. E a mesma coisa aqui do sistema aeróbio. Eu também tenho potência e tenho resistência. Então por que eu estou colocando nesse quadro? É porque agora a gente vai associar essas 4 situações aqui, ó, com provas de atletismo, de corrida. Então, olhem só, eu estou falando de corrida. E não deixa de ser corrida nenhuma das 4 situações que eu vou botar aqui. E as 4 corridas aqui competitivas, né, elas são ou com foco no sistema anaeróbio ou com foco do sistema aeróbio. E mais ainda, ou elas dependem dessa capacidade do organismo, né, de gerar a potência ou a resistência, tanto num sistema como no outro. Então vejam como é difícil eu querer associar uma modalidade a um sistema energético. Então eu vou falar assim, corrida é aeróbio. Mas de que jeito, pessoal? Eu tenho corrida em todas as situações aqui, tá? Então vejam que a modalidade ela não define a bioenergética, tá? É a intensidade do trabalho, é como que aquela modalidade está sendo realizada, né? Mesmo que você fale assim, mas se eu então fizer uma prova lá uma prova não, né? Porque daí você já está falando de alta velocidade, de 100 metros rasos. Mas se você fala assim, então se eu percorrer 100 metros, eu estou fazendo em tal situação? Não. Você pode fazer em outra os 100 metros. Depende da velocidade que você corre. Você pode fazer caminhando os 100 metros, inclusive. Então, a distância também não determina. Porque a distância é volume, a distância não é intensidade. O que determina isso aqui é a intensidade do trabalho, é como você passa aquele volume, como você passa aquele tempo, aquela situação em que você precisa de energia. Tá? Então, agora, pessoal, a gente vai ver 4 exemplos aqui, né, de provas de pista. Provas de pista. Tá? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês participem aqui nesse momento e me digam lá um exemplo de potência
anaeróbia. Que prova que eu boto aqui? Na potência anaeróbia. 100 metros. Beleza. Então eu vou colocar lá, ó, 100 metros. Como eu acabei de falar, Alô, professor. esses 100 metros aqui, ó, não são 100 metros caminhando, não é por causa da distância de 100 metros. Se eu fizer 100 metros caminhando, eu estou no sistema aeróbio, que nem a gente está agora sentado. Tá? Eu estou falando de velocidade máxima possível para fazer essa prova. Tanto que vocês vão ver que em provas mais longas, dá para correr a 40 km por hora? Dá para fazer uma maratona nessa velocidade? Não dá. Então não adianta achar que, não, eu vou correr em tal velocidade. Não é assim que funciona. Eu preciso, né, concluir aquela atividade que tem um grande volume e da melhor forma possível. Qual o sistema que me entrega energia, isso é, né, que tem condições em reserva lá de resistência dessa energia, com qual potência eu consigo concluir essa prova? A maior potência possível, obviamente. Mas eu não consigo que um sistema, como, por exemplo, de potência anaeróbia, ele dure muito tempo. Se eu fosse fazer a caixa d'água aqui da potência anaeróbia, seria como? Né? Teria uma caixa d'água pequenininha lá, e com uma baita de uma saída ainda. Então isso aqui não dura nada. Mas a água que eu tenho nessa caixa d'água vem tudo de uma vez. Tá? Isso é potência anaeróbia. Você tem uma explosão muscular lá, né, o que você faz num salto em distância, num arremesso de peso, né, você faz em 100 metros rasos. Tá? Muita potência, muita energia e é curtíssima duração. Ok? E se eu for exigir, então, não agora da potência desse sistema anaeróbio, mas da resistência desse sistema anaeróbio. Que prova eu boto aqui? Resistência anaeróbia. Isso, 400 metros, tá? No máximo aí, a gente fala assim, mas 90 segundos o sistema anaeróbio ele prevalece na prova. Prevalece. Mas aí já começa a entrar, por exemplo, numa prova de 800 metros, começa a entrar o sistema de potência aeróbia de uma forma muito intensa, tá? Porque é prolongado esse trabalho, né? O sistema aeróbio ele é muito importante já. Já no 400 metros, que você consegue sair essa prova como se fosse 100 metros rasos, correr metade dela assim, e depois, obviamente, a coisa começa a ficar difícil de manter, e aí vem a questão de resistir àquela velocidade, resistir a essa produção de energia. A gente resiste ao sistema anaeróbio, tá? Então, o melhor exemplo aqui é os 400 metros para resistência anaeróbia. Porque se eu botasse aqui 200, aí é uma prova de resistência de velocidade. Ela é muito alática ainda. Eu não produzo muito lactato. Então, o sistema de resistência anaeróbia em 200 metros ele não é o mais importante ainda. Tanto que o Bolt é, né, recordista mundial nas duas provas, no 100 e no 200. Elas são parecidas. Uma é de velocidade pura e a outra de resistência de velocidade. Mas para eu falar de resistência anaeróbia, né, de levar o atleta no limite dessa capacidade, aí a gente tem os 400 metros como um exemplo melhor, tá? Da mesma forma agora, se eu vou falar de potência aeróbia, isso é, eu quero o meu sistema aeróbio de produção de energia, tá? Sistema aeróbio. Só que eu quero muita energia ao mesmo tempo. Então, a gente está falando lá de no limite lá do seu consumo máximo de oxigênio. O VO2 é uma expressão disso, né? É a máxima energia aeróbia numa unidade de tempo. Então, você precisa de o máximo de energia aeróbia para naquele momento. E, obviamente, se eu botar aqui uma prova que nem foi falado agora, uns 800, alguma coisa assim, a gente tem daí um componente anaeróbico ainda muito importante. Então, é meio complicado eu botar provas que nem se eu botasse 200 aqui, que tem um componente alático, né, de potência anaeróbia muito alto. Então, para classificar bem aí a questão da potência aeróbia,
Que prova que seria mais interessante? 1.500 metros? De prova olímpica, o 1.500 de fato seria uma escolha melhor, tá? Mas o 1.500 ainda tem uma contribuição anaeróbia bastante importante. Para a gente ver o que seria o ideal, seria em torno de 3.000 metros. Mas não tem 3.000 metros, né? Tem com obstáculo, né? Mas na pista não tem. Como eu tinha falado, provas de pista aqui, né? Que lá no obstáculo já tem salto no meio, tem outras coisas ali, né? Mas falar só de corrida, seria em torno de 3.000 metros. E aí, em 3.000 metros, a gente começa a associar com o tempo aí, um tempo razoável para correr 3.000 metros, seria ali no teste de Cooper, por exemplo, 12 minutos, tá? Então, 12 minutos, fazer 3.000 metros, né? Por isso, pessoal, o teste de Cooper, ele é um teste do quê? É um teste aeróbio, mas não é de resistência. As pessoas falam assim, o teste de corrida lá de resistência aeróbia, negativo, pessoal. Teste de Cooper é um teste de potência, é um teste de potência aeróbia. É assim que é apresentado o teste de Cooper. Então, é um teste de 12 minutos de corrida. E a gente poderia dizer aí que, para a maior parte das pessoas, ficaria na casa aí dos 2 a 3.000 metros, né? Dependendo aí do condicionamento físico. Algumas pessoas menos, né? E outras pessoas mais, né? Vão fazer uma distância bem maior, que nem o cara falou ali, né? Poxa, tem cara que corre mais de 4.000 metros. Sim, pessoal, eu tive atletas no Exército que faziam em 12 minutos 3.600 e tanto, quase 3.700 metros. É coisa pra caramba em 12 minutos, tá? Então, isso é que ele está falando de um nível baixo, né? A gente não tinha atleta de nível nacional ali, tá? Só de nível ali, estadual, dentro do Exército, tá? E eu tinha lá pelo menos uns 2, 3 que faziam uns 3.600 em 12 minutos. Então vamos lá. Vamos colocar aqui uns 3.000 metros, então, né? Para potência aeróbia. E aí, quando a gente fala de resistência aeróbia, né, de o sistema aeróbio sustentar esse trabalho prolongadamente, que prova que a gente botaria aqui? Maratona. É legal, né? Botar já logo a maratona, os 42 quilômetros, para já definir bem essa ideia da resistência aeróbia. Claro que se eu botar lá uma prova, pessoal, de 10.000 metros, a resistência aeróbia ela é muito importante, né? Mas a potência aeróbia também tem sua importância aí, né? Porque a velocidade de corrida em 10.000 metros, ela também é superior à da maratona. Embora os 5.000 metros, ele é mais forte que os 10.000 metros, né? Então, ele tem mais conteúdo de potência aeróbia do que de resistência aeróbia, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai indo lá para os 10.000, aí a resistência aeróbia ela já começa a mandar no jogo, tá certo? Pessoal, com relação... então eu fiz aqui um desenho, né? Uma ideia da potência anaeróbia. E se fosse a resistência, né? A resistência aeróbia? Aí eu teria uma coisa lá gigante, lá de água com uma saidinha de nada, né? Então você tem pouca energia, mas por muito tempo. Tá exagerando aqui na ideia para exemplificar, né?